não poderia, mesmo porque acatei a decisão do presidente Renan para que os debates acerca de vários assuntos levantados através de questão de ordem no plenário durante a sessão deliberativa fosse debatido posteriormente à realização da ordem do dia. E aqui estou eu para debater o assunto que já iniciamos durante a ordem do dia, repito. E venho porque me sinto até na obrigação. Fui uma das que talvez mais tenha ocupado a tribuna para falar sobre esse tema durante vários dias desde a semana passada. Inclusive, aqui estabeleceu-se o seguinte diálogo: quem é contra ou faz qualquer crítica a qualquer ato de qualquer magistrado que esteja atuando no âmbito das ações da Operação Lava Jato é porque é contra a investigação da corrupção. Outros diziam porque eles só se apegam à forma e não se apegam ao conteúdo. Então, é um debate cujas conclusões nós precisamos chegar, até para que a população bem informada, estando ela disponibilizando de todos os elementos e de todas as informações, possam também chegar a seu próprio juízo de valor. Eu, senhor presidente, venho à tribuna hoje com duas notas, aliás, uma nota e uma decisão. A nota é do Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot, e a decisão é de um membro do Supremo Tribunal Federal, Dr. Teori Zavascki, que, aliás, ele é, ministro Teori Zavascki, ele que é o relator de toda a Operação Lava Jato no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E tanto uma quanto outra peça, a nota, por exemplo, do Procurador-Geral da República, ela se aproxima muito daquilo que nós estamos falando nos últimos dias. Senadora Simone Tebet, uma nota equilibrada. O doutor Rodrigo Janot, com muita capacidade, inicia a nota que ele publicou, relembrando alguns exemplos da história política ocorrida no mundo, uma nos Estados Unidos e a outra lá na África do Sul. Em relação ao período histórico que ele levanta como exemplo, nos Estados Unidos, ele levanta Abraham Lincoln e como o então presidente dos Estados Unidos da América do Norte agiu na luta contra a escravidão para não permitir que a sociedade fosse cindida em duas, não ficasse dividida ao meio. Na sequência, ele lembra o exemplo de Nelson Mandela. Nelson Mandela, o que lutou, ficou preso por mais de 30 anos e quando obteve a sua liberdade, um preso político, preso porque lutava contra o apartheid, lutava contra a discriminação dos negros e quando foi solto, ele buscou também a negociação. E diz que cita esses dois exemplos para falar do que vem acontecendo no Brasil, que ele considera uma das maiores crises dos últimos tempos. E aí diz o seguinte, que tem determinadas questões, cada época, cada momento, cada período tem os seus desafios próprios daquele momento temporal e diferenciado. Entretanto, ele diz que também não é equívoco falar que em todas as crises nós temos alguns elementos comuns, valores e atitudes que influenciam decisivamente na ordem dos acontecimentos, que esses não estão ungidos nem pelo tempo e nem pelo espaço. E aí ele fala que é preciso tratar melhor, portanto, a temperança, a coragem, a sabedoria e a humildade. Ele diz que nós podemos sair dessa crise melhores ou piores, dependendo do caminho escolhido. E ele considera que será determinante nessa hora difícil para a história que todos saibam analisar bem a situação e escolher o melhor caminho, e escolher a melhor forma. E isso passa necessariamente
pela qualidade dos líderes e pela força das nossas instituições. Aí ele diz, eu abro aspas aqui, avançaremos na medida em que as lideranças operem com firmeza e serenidade, nos limites estritos da institucionalidade. Nenhum de nós, por mais lúcido e clarividente que seja, é capaz de, sozinho e ao largo do processo institucional, apontar saídas que nos conduzam ao futuro melhor. Então, ele joga a responsabilidade para os líderes, sobretudo aqueles que estão no centro desse processo, e diz que muito maior do que a capacidade individual, muito maior do que a liderança individual, são as instituições, são as regras vigentes no nosso país. E segue a nota longa. Eu aqui vou ler o trecho já final da nota. Diz o seguinte, o doutor Rodrigo Janot, Procurador-Geral da República: não podemos permitir que as paixões das ruas encontrem guarida entre nossas hostes. Nossas hostes, o Ministério Público. E diz ele, somos Ministério Público. A sociedade favoreceu-nos na Constituição, com as prerrogativas necessárias para nos mantermos alheios aos interesses da política partidária e até para defendermos de seus desatinos em certas ocasiões. Se não compreendermos isso, estaremos não só insuflando os sentimentos desordenados que fermentam as paixões do povo, como também traindo a nossa missão e a nossa própria essência. E segue o Procurador-Geral da República, doutor Janot. No entanto, esse belo trabalho, ele se refere à Operação Lava Jato, tem as condições necessárias para alavancar a nossa democracia para um novo e mais elevado patamar, se e somente se soubermos manter a união, a lealdade institucional, o respeito à Constituição. Devemos apagar o brilho personalista da vaidade para fazer brilhar o valor do coletivo. Esse é o Procurador-Geral da República, que escreve uma nota dirigida, no meu entendimento, dirigida diretamente aos membros do Ministério Público, mas uma carta aberta à nação. Um chamamento à necessidade que todos nós, independente das posições político-partidárias, possamos nos expressar sempre no estrito ambiente que a lei nos proporciona. Porque quando algumas ilegalidades, alguns exageros são cometidos, e esses exageros, essas ilegalidades são aplaudidas por alguns agentes públicos também, isso é uma demonstração e um significado que nós estamos entrando numa trilha extremamente perigosa. Por isso, senhor presidente, que durante a semana inteira, a semana passada, nós subimos a essa tribuna, vários senadores e várias senadoras, a condenar aquilo que nós consideramos como um ato político que partiu de um membro do Poder Judiciário. Que a revelia da lei, muito acima do poder que ele detém como magistrado de primeira instância, captando gravações da presidência da República, da presidente desse país, determinou a publicização e, na sequência, o envio para o Supremo Tribunal Federal. Mas muitos, senhores senadores e senhoras senadoras, diziam que nós estávamos nos pegando só na forma e não no conteúdo. Aí nós chegávamos e dizíamos, mas o conteúdo do que foi divulgado também não deveria ter sido divulgado, porque a própria legislação brasileira prevê que quando o conteúdo não contribui com o processo, ele tem que ser descartado. Ele não pode ser utilizado pelo Poder Judiciário, quanto mais publicizado. Aí foi que vieram aquelas diversas, inúmeras manifestações do ex-presidente Lula, que ali nada mais é do que a expressão de opiniões pessoais.
E qual o objetivo de divulgar aquilo? Para colocar ente contra ente, pessoas contra pessoas, a rua para animar as ruas. Então, em decorrência disso, nós, um grupo de parlamentares, senadores e senadoras, um grupo no qual eu me incluo, estou incluída, no dia de ontem, já no final da tarde, nós protocolamos no Conselho Nacional de Justiça uma reclamação disciplinar. E todos os elementos que nós levantamos nessa reclamação disciplinar, e ao final nós pedimos providências ao Conselho Nacional de Justiça, que existe para isso, pedimos providência, todos os argumentos levantados estão aqui constantes na segunda peça que falei que iria me referir neste pronunciamento. Ou seja, a decisão adotada pelo ministro Teori Zavascki sobre as interceptações telefônicas do ex-presidente Lula. Decisão em que o ministro Teori Zavascki deferiu a liminar, determinando a remessa à Corte Suprema do país dos procedimentos em trâmite na 13ª Vara Federal de Curitiba, que envolvem a interceptação de conversas telefônicas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, atendendo, assim, um pedido apresentado pela Advocacia Geral da União. Eu estou com toda a decisão aqui, não vou lê-la toda, mas eu faço questão de recapitular alguns pontos que foram extremamente debatidos nesse plenário. Porque quando a divulgação foi feita, eu me lembro como se fosse ontem, senadora Gleisi, o líder do PSDB tomou o microfone e disse o seguinte: a decisão do juiz da primeira instância está correto, ele está correto, e leu o seguinte: há uma jurisprudência no Supremo Federal que diz o seguinte, eu estou aqui retirando da peça, porque isto é analisado na decisão proferida pelo ministro Teori Zavascki. Diz o ministro Teori Zavascki o que dizia o líder do PSDB logo após o ocorrido. É certo que eventual encontro de indícios de envolvimento de autoridade detentora de foro especial durante atos instrutórios subsequentes, por si só, não resulta em violação de competência dessa Suprema Corte, já que apurados sob o crivo da autoridade judiciária, que até então, por decisão da Corte, não violava a competência de foro superior. E aí cita as diversas decisões tratando sobre isso, que é o tal do encontro fortuito, senhor presidente. Mas segue. E aí parou. Baseado nessa análise, eles tentaram dizer que estava tudo legal, estava tudo certo. Mas continua o ministro Teori aqui na decisão liminar divulgada no dia de ontem. Embora a interceptação telefônica tenha sido aparentemente voltada a pessoas que não ostentavam prerrogativa de foro por função, o conteúdo das conversas, cujo sigilo, ao que consta, foi levantado incontinente, sem nenhuma das cautelas exigidas em lei, repito, sem nenhuma das cautelas exigidas em lei, passou por análise que evidentemente não competia ao juízo reclamado. E segue. No item 7, enfatiza-se que, segundo reiterada jurisprudência dessa Corte, cabe apenas ao Supremo Tribunal Federal e não a qualquer outro juízo decidir sobre a cisão de investigações envolvendo a autoridade com prerrogativa de foro na Corte, promovendo ele próprio deliberação a respeito do cabimento e dos contornos do referido desmembramento. No caso em exame, não tendo havido prévia decisão desta Corte sobre a cisão ou não da investigação ou da ação relativamente aos atos indicados, envolvendo autoridades com prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal, fica delineado nesse juízo de cognição sumária, quando menos a concreta probabilidade de violação de competência prevista no artigo 102 da Constituição da República. 102, inciso 1, a linha B. E segue.
diante da relevância dos fundamentos da reclamação, é de se deferir a liminar pleiteada, é de se deferir. E aqui, em determinado momento, é o próprio ministro do Supremo que diz que os danos causados, senadora Gleisi, pela divulgação, esses não serão reparados, mas nem por isso ele deixa de pedir e de manter em sigilo. Ele mesmo destacando que os danos causados não mais serão reparados, mas nem por isso ele deixa de pedir que a matéria suba ao foro competente e que se mantenha no sigilo. Então, a nossa reclamação, a reclamação que Vossa Excelência assinou, que eu assinei, que vários senadores assinaram, a reclamação tem esse objetivo, porque o Conselho Nacional de Justiça, ele foi criado exatamente para isso, para verificar as ações de membros do Poder Judiciário, ou seja, da magistratura, assim como o Ministério Público, o Conselho Nacional do Ministério Público existe para analisar as ações dos membros do Ministério Público. Isso foi um grande avanço, não só na lei, mas no próprio exercício da democracia em nosso país, porque ninguém é infalível, ninguém está sujeito a erro. Agora, eu repito, o juiz, ele disse lá que ele reparou, inclusive que parte da gravação foi feita fora do horário permitido. Ele havia reparado, está lá escrito isso, ele reparou esse aspecto, mas não achava relevante que fosse tirada do processo e, portanto, determinou a divulgação da própria presidente Dilma. Então, a nossa preocupação é com a politização que vem ocorrendo dentro do Poder Judiciário e não generalizando e que vem tomando conta dos procedimentos de alguns juízes. Aí, veja, na sequência, a gente pega uma decisão liminar de um juiz chamado Cata Preta, em que dá uma liminar, concede uma liminar em 28 segundos, cassando a condição de ministro do presidente Lula, e aí diz, mas as ruas precisam saber o que de fato está acontecendo nesse país. As ruas precisam saber disso, para que a gente possa, com tranquilidade, todos, termos condições de ter uma opinião. A rua não está tendo condição de ter a opinião. E muitos dizem, não, tem sim, porque tem informação. Não tem. E quando nós reclamamos dos meios de comunicação, é porque os meios de comunicação, no geral, eles se dedicam apenas a divulgar uma versão, e não os dois lados. Eu uso como exemplo o próprio Parlamento Brasileiro, senadora Simone. Aqui no plenário, as intervenções se sucedem, um a favor, outro contra, mas todos têm o mesmo espaço, todos têm o mesmo direito. Que era isso, no mínimo, que os meios de comunicação deveriam fazer, dar espaços iguais a um lado e a outro lado, mas não. A gente pega todos os jornais, o que a gente vê é que existe no Brasil uma campanha para tirar a presidente Dilma do poder. E foi muito ilustrativo o debate hoje durante a ordem do dia, através das questões de ordem, que eu também não concordo com essas questões de ordem, mas foi muito ilustrativo, porque nós dizemos que o impeachment é constitucional, mas quando o crime não está caracterizado, ele tem um outro nome. Tem pessoas aqui que não gostaram de ser chamado de golpe. Aí começamos a discutir pedaladas, decretos de suplementação. É isso o que está tramitando na Câmara. Não é o problema da corrupção. Agora, pergunte. Eu aqui faço um desafio ao Datafolha, vá à rua. Pergunte às pessoas por que a presidente tem que sair. Por causa da crise econômica, por causa da corrupção generalizada, por um monte de coisa, menos por as razões que estão sendo analisadas, cujo conteúdo nós temos que discutir muito. E aí, para exercermos na total inteireza a nossa função de parlamentares, nós temos que discutir à luz da questão técnica contida no processo, porque nós vamos nos despir da função de legisladores para nos vestir, eu já estou concluindo, senhor presidente, para vestir a função de julgadores, porque um processo de impeachment é isso. Deixamos momentaneamente de sermos legisladores e passaremos, senador Donizete, a sermos julgadores. E nós temos o dever de julgar de acordo com o que diz o processo. E nesse aspecto eu estou muito tranquila. Eu acho que nós precisamos dialogar mais nesse país. Senadora, até porque foi feito um acordo com... 1 minuto para a senhora concluir.
Palavra dada, palavra cumprida, senhor presidente, que 1 minuto aqui é praxe dar para todos poderem concluir, não é? O senador Dário, que dirige muito a mesa, sabe perfeitamente disso, que às vezes 1 minuto se transforma em 20, mas não é o caso de agora. Então, eu penso, senhor presidente, que nós precisamos, eu aqui novamente faço um apelo aos meios de comunicação desse país, que levem a informação à população de uma forma mais equilibrada, mostrando os dois lados. Porque a serenidade de que fala o Procurador-Geral da República é a serenidade que todos nós precisamos de ter, todos, os agentes públicos, os parlamentares, os membros do Poder Executivo, a imprensa brasileira, todos. Então, senhor presidente, quero dizer que acho que uma luz se acende no fim do túnel e a gente pode conseguir uma saída democrática justa para o nosso país. Muito obrigada.